Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa temporada do Aprenda Mais, falando sobre o cristão e o serviço. Eu sou o pastor Renato e eu quero te convidar a mergulhar nesse ensino. Vem comigo. No primeiro episódio nós falamos sobre o serviço na antiga aliança, com termos, aplicações e como ela se deu no Novo Testamento. Hoje eu quero mergulhar no sentido da aliança, usando a nossa referência, Jesus. Ele, como Senhor e Mestre, tomou atitudes de servo que nós precisamos aprender. Eu quero te convidar a ler um texto comigo no livro de João, capítulo 3, verso 1 ao 17. É um texto longo, mas vai servir de uma linha base para o nosso episódio no dia de hoje. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondendo Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, sendo eu senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as aplicarem. Uau, que texto forte, hein? Quando eu estava estudando sobre serviço, que me deparei com esse texto, que todos nós já conhecemos, mas com esse pano de fundo, isso tomou um sentido muito grande. Eu quero usar esse texto para explorar esse episódio do Aprenda Mais. Jesus, como a nossa base, mestre, senhor, referência, nos ensina algo muito importante. A base do serviço cristão é o amor e a humildade. Eu quero que você imagine naquela época, sem uma condição de higiene adequada, sem manicure, sem estradas asfaltadas de barro, como eram os pés daqueles homens. Aliado a isso, existia uma cultura de que os escravos é que lavavam os pés dos seus senhores. Jesus, numa atitude que talvez para todos seria algo bizarro nos dias de hoje, impensável, sai de uma mesa de um jantar, pega a toalha, coloca entre o seu lombo, prepara uma bacia, porque ele ia lavar os pés dos seus discípulos. Jesus mostra o amor que ele tinha pelos seus discípulos e que não importava a condição dos seus pés. Quando a gente serve alguém, a gente não olha pelo que ele é, pelo que ele tem, pelo seu estado atual. O que nos move ao serviço nos dias de hoje, tendo Jesus como nosso espelho, é o amor e a humildade. Jesus foi humilde. Jesus mostra um ato costumeiro praticado por um escravo para mostrar o amor e a humildade que nós precisamos ter quando servimos uns aos outros. Um outro ensino que nós podemos extrair desse texto é que a base do serviço cristão diz respeito a um propósito de vida que ele nos dá, a uma missão que recebemos do Pai.
No verso 3 você vê que Jesus sabia o propósito pelo qual o Pai enviou. Mesmo assim, Jesus serviu. E isso não o diminuiu, pelo contrário, cumpriu o seu propósito aqui na terra. Marcos 10:45, a palavra que prevalece nos ensina: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Servir faz parte de um discipulado. Servir faz parte do cuidado que precisamos ter com vidas. Quando nós ajudamos alguém, estudamos a palavra com ele, oramos, damos parte da nossa vida para transmitir o evangelho para alguém, isso é um serviço. Isso faz com que coloquemos em prática aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Um outro ensinamento que nós temos desse texto é que a base do serviço cristão é o exemplo que nós temos de Cristo. Jesus fez questão de que a sua atitude ficasse bem clara aos seus discípulos. Tanto que ele perguntou: vocês entendem o que eu acabei de fazer? Quando ele tira a sua vestimenta, mostra que nós precisamos nos despir daquilo que nós carregamos. Mostra humildade, um esvaziamento de uma forma humana. É claro que o grande objetivo de Jesus não era fazer uma asepsia nos pés dele, fazer uma mera limpeza, mas mostrar de que assim como Jesus veio limpar o pecado do mundo, nós estamos aqui para servir os nossos irmãos e através do serviço anunciar Jesus Cristo. Se ele, enquanto Cristo, se humilhava e limpava os pés, ele estava ensinando que nenhum serviço que fosse feito seria humilhante para nenhum deles. Revelaria a humildade, o amor, a mansidão, poder tocar em pessoas e poder servi-las. Note no verso 15 que frase forte, em que ele diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês também o façam e sejam felizes enquanto pratiquem. O serviço ele traz uma alegria, um contentamento, uma completude, quando nós entendemos que assim como Jesus, nós estamos aqui para servir pessoas. Isso de alguma forma nos desconstrói enquanto ser humano, porque somos educados por uma sociedade capitalista que visa a economia, o lucro, a abdicar de tudo isso e olhar ao próximo como alguém que precisa de mim. E também olhar o próximo como alguém que pode me ajudar. Isso verdadeiramente é ter um caráter cristão. Se você que está me vendo nesse momento, entende que você é um cristão, de que Jesus Cristo te alcançou, se prepare. Você precisa entender e praticar com alegria o serviço. E amanhã nós voltamos para falar do serviço nos dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, espalhe esse material, se inscreve no nosso canal, vem comigo, vem servir Jesus conosco.